Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Nath e estamos aqui para conversar sobre mais uma obra da leitura obrigatória dos vestibulares. Dessa vez nós vamos de FUVEST, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Essa obra, nova na leitura da FUVEST, então é uma obra que a gente precisa ter uma certa atenção com ela, porque existe sim a possibilidade, obviamente, de que ela seja cobrada esse ano, principalmente por ser obra nova. Então a gente precisa sempre estar um pouquinho mais atentos, né, a essas obras. Bom, o que é que a gente tem em relação a esse livro, né, tão interessante, eu diria, bem significativo, muito simbólico, né? Bom, primeira coisa, trata-se do livro de um autor, né, Luiz Bernardo Ruana, que é moçambicano. Então ele está falando sobre esse lugar, ele está falando sobre Moçambique, ele está falando sobre a questão histórico e social daquele espaço, que é o seu espaço de origem, né? Então, nós temos a questão seguinte. Esse autor, nascido em 1942, é um autor que não tem uma obra expressiva. Ele tem essa obra, ponto. Então a produção dele não se prolonga, né? Ele é um autor de uma obra praticamente, mas que tem uma significação muito grande, né? Trata-se de uma obra muito importante para a literatura de Moçambique de modo geral. E aí, essa obra, ela vai ser publicada somente lá em 1964. E o contexto é o seguinte, e isso a gente precisa ter muita atenção, né, ao contexto. Nós temos a questão que Moçambique era colônia de Portugal, assim como nós, Brasil. Isso significa que nós estamos lidando com uma literatura de língua portuguesa, né? Uma literatura lusófona. Sendo assim, qual é a questão crucial que envolve tanto esse espaço quanto esse autor? É a independência. Moçambique fica independente de Portugal em 1975. Ou seja, esse processo ele é muito demorado, né? Ele acontece muito tardiamente. E quando a gente pensa nas questões históricas, por exemplo, o Brasil ficou independente em 1822. 1822. No ano passado, nós comemoramos o bicentenário da independência, né? E o centenário da Semana de Arte Moderna, não esqueça disso. Mas a grande questão aí é a seguinte: nós ficamos independentes há tanto tempo lá atrás, né? E eles estão ainda como colônia na década de 1960. O contexto histórico-social no Brasil, nesse momento, é do golpe militar. Então, nós aqui já estamos passando pelo período da ditadura militar no Brasil, enquanto eles estão ainda buscando a independência. Então, é nesse contexto que o livro foi escrito e também publicado, né? Então, nós estamos olhando para uma Moçambique que ainda é colônia de Portugal, por incrível que isso possa parecer, né? E nesse momento de publicação da obra, é mais ou menos o momento em que começam a estourar as revoltas armadas ali em Moçambique. O que isso significa? Significa que a população de Moçambique definitivamente não está contente com a situação, não quer mais, não suporta mais ser colônia de Portugal, e aí eles começam a se movimentar. Então eles criam movimentos ali dentro desse território que é para essa finalidade. Então, o próprio Luiz Bernardo vai participar de uma dessas organizações, né? Ele vai fazer parte da Frelimo, né? Que é a Frente de Libertação de Moçambique. Se a gente voltar a memória um pouquinho, talvez vocês tenham passado pelo estudo desse livro na trajetória escolar, né? Terra Sonâmbula, do Mia Couto, também vai falar sobre Moçambique. E ali a gente tem a visão desse autor de que Moçambique é uma terra sonâmbula, né? Uma terra um pouco sem estar com os dois pés no chão, sem estar na realidade de fato, ela ainda está ali meio pairando, né? Ela não está absolutamente fincada. Isso por quê? Porque some aquela questão identitária, que ela já não existia, né? Porque antes Moçambique era colônia. E aí no momento em que se passa a história ali em Terra Sonâmbula, a gente já está no momento pós-independência, que não é o caso aqui. Mas nós estamos falando do mesmo lugar.
E é interessante fazer esse contraponto entre obras, porque nós temos aí essa possibilidade de enxergar que quem está dentro consegue ter essa noção de que não é um espaço qualquer, mas também não é um espaço que tem as rédeas de si próprio. Então isso é preciso acontecer. Um outro dado importante em relação a esse contexto é, em 1975 acontece a independência de Moçambique, só que a gente já assiste ao início de uma guerra civil que vai durar 10 anos em Moçambique. É muito tempo em guerra, então as pessoas do mesmo espaço entram em embate. E embate violento, inclusive, né? Armado, com bombardeio, enfim, né? Com muitas mortes, com destruição do território, etc. Então, isso tudo tanto essa comunidade, né? Essa terra que busca a sua vida independente, que é o que a gente vai ver aqui, bem como essa comunidade que já independente assiste e participa e está inserida de alguma maneira, pesarosamente, em uma guerra civil, é uma nação que precisa se erguer, que precisa se estabelecer enquanto nação. E tudo isso é consequência de um processo, que é o processo da colonização. Então, todos estavam ali no continente africano, cada um vivendo a sua vida, e aí a partir dessa empreitada colonialista, a gente assiste a essa distribuição do território africano, né, entre os colonizadores, e arbitrariedades acontecendo que, inclusive, influenciam nessa guerra civil que acontece pós-independência. Só que, sabendo de tudo isso, né, entendendo essa dinâmica, nós vamos ficar focados somente no momento anterior à independência. Então, nós estamos falando até 1975, porque o contexto dos contos está aí, né? Já dei um spoiler, trata-se de uma obra de contos, né? Então, nós não temos um fio narrativo que começa e demora para terminar, não. Nós temos fios narrativos curtos, porque o conto é um texto curto. É um gênero específico da literatura que vai trazer essa narrativa que vai atingir o seu clímax e o desfecho de uma maneira mais rápida, né? E a gente tem, inicialmente, na publicação desse livro, 7 contos. Depois, umas reedições aí, acrescentou-se mais um. Então, hoje nós temos 8 contos nesse livro. Mas esse último que foi acrescentado, que no caso é aqui, ó, Rosita até morrer, é um conto que ele não é assim tão parecido, tão apegado aos outros, certo? Tem as suas características, mas enfim, ele destoa um pouco justamente por esse motivo, certo? Bom, o que a gente consegue perceber nessa obra Nós Matamos o Cão Tinhoso? Trata-se de uma obra que é de protesto. É uma obra de inconformidade, né, com o que está acontecendo. Então, as personagens que aparecem nesse conto, elas estão exatamente dentro do contexto, né, de ser colônia, de não querer ser colônia, de não aguentar mais, de não admitir mais ser colônia. Sendo assim, nós precisamos olhar para esse texto, né, para todos esses textos, com esse olhar cuidadoso, né, com esse olhar cuidadoso de quem está diante de uma obra que tem as suas especificidades. É interessante a gente pensar, por exemplo, que a Unicamp, lá na leitura dela, cobrou Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. E aí, pessoal, tem algumas nuances que precisam ser respeitadas. Quando nós falamos de Conceição Evaristo, nós falamos sobre várias questões, principalmente ligadas à mulher, que permeiam essa vivência negra no território brasileiro. Agora nós estamos falando também de uma vivência negra, do ponto de vista de ser colônia, do ponto de vista de ser subordinado a. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de conseguir olhar para esses textos e não só considerar como respeitar e buscar entender, né, as situações que são postas aí e principalmente as situações subjetivas, porque isso diz muito sobre essas vivências, sobre
os percalços, as dificuldades, as intempéries, a violência, né, vivida pela população negra, inclusive dentro do seu próprio território. Tudo bem? Então, essa questão ela precisa ser muito bem vista e considerada, tudo bem? Vamos pegar um negocinho aqui, que é o seguinte: Nós Matamos o Cão Tinhoso. É um título um tanto peculiar, vai, né? Para quem está acostumado aí, Quincas Borba, né, uns outros títulos mais tranquilos até, ou que talvez nós tenhamos mais costume, né? Nós Matamos o Cão Tinhoso é um título um pouco diferente. O que a gente precisa perceber? Inicialmente, Nós Matamos o Cão Tinhoso tinha um acento no matamos, um acento agudo. Matamos o cão tinhoso. E isso significava uma diferença temporal, né? Isso significava o passado, num português mais arcaico. E aí, tirou-se. Então, a ideia que a gente tem é de que nós matamos o cão tinhoso no presente, nós matamos, nós sempre matamos, nós continuamos matando o cão tinhoso, né? E se a gente for pensar nessa leitura do título, tem também a questão do tinhoso, né? O tinhoso é aquele que tinha, mas no Brasil o termo tinhoso significa outra coisa. E menino tinhoso esse, né? Vai prestar vestibular de novo? Ainda bem que é tinhoso. É insistente, né? Tem ali um posicionamento, bate o pé e vai, faz, né? Então, eita, criatura tinhosa, teimosa, teimosa. Isso é interessante observar, porque quando a gente olha do ponto de vista desse luso-português, nós temos uma ideia de que nós matamos constantemente esse cão, né, que tem alguma coisa. Mas nós também podemos matá-lo no passado, né? A gente pode ter essa ideia de já matamos o cão tinhoso. Então hoje ele é morto. Mas independente de uma ou outra, embora o sentido mude, nós entendemos a existência desse cão como algo muito significativo na obra e principalmente a sua morte como algo significativo na obra. E aí a gente vai para o primeiro conto do livro, que é homônimo ao título do livro, né? Nós Matamos o Cão Tinhoso. E ali a gente tem uma narrativa que vai apresentar um grupo de alunos, né, de uma escola. Então são ali jovens na transição ali para adolescência e tal, e que precisam, né, de matar esse cão. E é um cão que é sarnento, né? É um cão que as moscas comem a sua pele. Ele tem pelos brancos já, é velho, né? É um cachorro que tem olhos azuis, ele é esbranquiçado, mas ele é velho e ele tem olhos que são muito profundos. E aí é interessante a gente pensar que os olhos, eles são considerados a janela da alma. Então, você pode lidar com a pessoa, mas se você encarar ela bem nos olhos, você vai conseguir ver a verdade dela. Esse é o fundo desse ditado popular, né, de que os olhos são a janela da alma. E é interessante pensar isso, porque quando, né, os garotos estão ali na missão de matar o cão e o garoto que realmente vai executar a ação chega perto do cão e fala para ele: eu não vou olhar nos seus olhos, né? Justamente porque esses olhos são muito incômodos. E diz ali na narrativa que o cachorro chora, né? Que ele tem essa demonstração do sentir o que está acontecendo pelo olhar. E aí, uma missão que já é pesada fica ainda mais pesada, né? De ter que matar esse cachorro. Mas o cachorro acaba morrendo, né? Ele é morto a tiros e ele acaba morrendo. E a gente tem uma questão também a ser considerada, que é justamente a Isaura, né? A garota que protege esse cão. Então, por que que ela tem essa atitude? Por que que ela faz isso, né? E é interessante justamente porque esse é o conto mais importante da obra.
né? O conto que vai direcionar o nosso entendimento para todas as coisas. Quem é esse cão? Quem é o cachorro? Né? Segundo o que os especialistas dizem, né, em relação a essa interpretação, o cão, ele pode ser o europeu. Levando em consideração alguns aspectos, principalmente da descrição do cão, né? O cão é branco, tem olhos azuis, ele é velho e, enfim, tá ali numa situação deprimente e vai ser morto. E é morto, né? Então, essa questão toda, ela faz a gente poder entender que talvez esse cão seja a figura do europeu. Mas, se a gente olhar com um pouco mais de profundidade, a gente percebe que esse cão ele pode muito bem ser o povo moçambicano. Pode muito bem ser esse povo negro que já sofre há muito tempo. Portanto, já é um povo velho de sofrimento, né? E que tem essas características de ser rejeitado, recusado, rechaçado, né? Alguém por quem as pessoas geralmente têm ojeriza, não quero, não gosto, que nojo, né? Aquela coisa triste, assim. Então, é possível perceber isso, né? Perceber que o tratamento que se dá a esse povo que já tanto sofreu vai ser de morte. Não vai ter vez para ele, né? Vai ser de morte. Mas a gente também pode perceber a Isaura sendo, como ela é a única pessoa que defende o cão no conto, ela pode ser vista também como essa parcela da população que se compadece da situação de si mesma e que resolve enfrentar as forças da colônia para se tornar independente, né? Que vai entrar nessa luta rebelde, digamos assim. Então, o que a gente precisa entender? Que o cão está numa simbologia muito importante. E ele é muito mais o povo do que o europeu, né? Ele é muito mais o povo moçambicano do que o europeu. Principalmente porque... E aí que tá um dos pontos que eu chamei a atenção de vocês agora há pouco, né? Que eu falei, a gente precisa levar em consideração as vivências negras, que muitas vezes não faz parte da nossa vivência. Mas a questão de ser negro já produz, dentro de um sistema racista, que é o da colonização, inclusive, essa recusa, essa repulsa pela pessoa negra. O que é muito triste. E é exatamente o que acontece com o cachorro. Então, a gente consegue ter pontos aí de contato muito mais fortes, né? Em relação a essa simbologia com o povo moçambicano, ao invés do europeu exatamente. Tudo bem? E a profundidade do olhar, né? A profundidade do sentimento ali naquele cão, né? Seria mais ou menos a expressão do cansaço, da revolta, do sentimento que esse povo nutre em relação a essa condição. Porque vejam, o livro foi publicado em 1964. 10 anos depois, praticamente, foi o momento da independência. Então, a gente está falando de forças que estão sendo empregadas ali para buscar isso. Porque cansamos, né? Cansamos. Então, é algo a se considerar, certo? Bom, inventário de imóveis e jacentes. Inventário é justamente a situação em que a gente tem a descrição de tudo que existe ali, ou a contabilização do que tem ali, né? Lojas fazem inventário, por exemplo. E o que significa isso? Verificar os produtos disponíveis no estoque e fazer esse contraponto com o que está registrado na planilha, né? Seja no sistema, enfim. Então, para ver se as quantidades estão batendo, né? Então, faz-se esse inventário. O inventário depois que alguém morreu. É justamente a contabilização de todos os bens que essa pessoa tem, quantos são os herdeiros e o que vai ser destinado para quem, né? Seja por meio de testamento ou então por meio legal, né? Então, a gente sabe que tem algumas regrinhas aí e o inventário vai ser isso. Nesse caso, a gente está assistindo a um jovem
falando sobre a sua própria casa, né? Então, trazendo as questões da sua casa, mostrando essa pobreza, né? A dificuldade, as famílias numerosas e etc, né? Então, essa coisa de quem somos e onde estamos, contando, né? Trazendo esse apontamento de como é que as coisas se configuram e levando em consideração que a maior parte da população não está numa situação muito positiva, né? Então, temos aí essa questão. Dina é um conto bastante importante e peculiar dentro dessa seleção de contos, porque todos os contos, exceto ela, esse, né, da Dina, que na verdade Dina significa o momento da comida, né, o almoço, enfim. Esse conto, ele tem um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente, não é um narradorzinho mequetrefe, não, é um narrador onisciente, né? E aí, nós assistimos justamente a uma mudança na dinâmica. É o terceiro conto e uma mudança na dinâmica aí, né? De que a gente tem narrador em primeira pessoa, primeira pessoa, primeira pessoa, primeira pessoa, e aí vem Dina com um narrador em terceira pessoa. E um narrador potente, né? Que é um narrador onisciente, aquele que tem acesso ao íntimo do personagem. E aí, o que a gente tem nesse conto? Nós temos a situação, né? De trabalhadores na lavoura e que estão ali praticamente servindo a um capataz, né? Um capitão do mato, algo assim, né? E que é a pessoa que vai estar ali rígido na missão de coordenar esses trabalhadores todos. Acontece que chega um momento que o senhor que está trabalhando ali já cansou, né? Mas ele tem medo do que pode acontecer com ele caso ele descanse. Então ele segue até o momento do almoço. E aí todos eles vão almoçar. É quando ele vê a filha dele chegando até ali onde eles estão, né? E ele também percebe que esse homem que é encarregado de cuidar dos trabalhadores vai para o meio da plantação com a filha dele. E aí, essa moça, ela tem relação sexual com esse capataz, e quando volta, fica aquele clima meio assim, nitidamente a gente percebe que o pai não tá nem um pouco contente com a situação, mas ela continua com a cabeça erguida e vai embora. E aí, a gente tem ainda uma tentativa frustrada ali de ser resistência dentro desse contexto, mas não funciona. E aí é interessante a gente pensar, porque geralmente usamos o termo resistência para quando a gente está falando sobre alguma atitude contrária a uma imposição ruim, né? Não que o trabalho contínuo, num calor escaldante, né, sem muitas condições, não seja, mas a resistência dele não é em relação ao trabalho, a resistência dele é em relação à postura da filha. E aí a gente tem um ponto muito interessante, que é o seguinte: o fato da moça estar ali se prostituindo já traz uma atitude de rebeldia, né? Contrária ao sistema, contrária à ordem, contrária aos bons costumes. E ela segue a vida dela com isso. Só que o pai não aceita. Então a gente tem os dois lados da moeda desse espaço e do contexto maior em que essas pessoas estão inseridas, né? Esse pai representa as pessoas que permanecem caladas, que permanecem na sua atividade de sempre por medo de ser contra e sofrer algumas sanções, né? E ter esse castigo ou qualquer coisa assim. Então se mantém naquela postura mais conservadora, tradicional. Mas não é uma escolha tão livre assim, né? É uma escolha pautada na questão do depois, né? Das consequências. E essa filha também tem uma postura bastante interessante, que é essa postura de tá totalmente contra o sistema. Ela tá tendo a rotina dela, as atitudes dela, e ainda que você não goste, tudo bem. Ela continua, ela segue fazendo o que ela quer fazer. Então,
que é mais ou menos essas pessoas que não conseguem aceitar essa condição ainda de ser colônia, né? A gente consegue fazer esse paralelo um pouco mais distante em relação a essas posturas, mas esse narrador, ele vai ter essa potencialidade de ir dentro do personagem, trazendo coisas para fora, para a gente ir percebendo ao longo do texto, né? E tudo vai acabar do jeito que começou, com eles na lavoura trabalhando, 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 né? E aí a gente pensa, nossa, mas eles conseguiram independência, né? Por que isso? Porque o texto foi produzido antes da independência. Então a gente tem que levar isso em consideração, né? O contexto ainda é de desânimo e de desesperança, de certa maneira, né? Então, alguns momentos, né, em alguns contos, a gente vai perceber isso, certo? Mas a ideia principal não é essa, não. Não é de pesar, não. É de não queremos mais, não aguentamos mais. Tudo bem? Bom, esses 3 contos que estão aí na minha lista logo no início, eles trazem um pouco desse caminho, né, que a gente vai percorrer. E aí a gente vai percebendo que esses contos narrados em primeira pessoa, eles são sempre narrados por uma voz que a gente às vezes não consegue dizer se é uma voz infantil, se é uma voz adolescente, mas a gente percebe que é uma voz jovem. E aí nós percebemos que em 2 contos o narrador é o mesmo, é o Ginho. Só que quando a gente começa a estender esse olhar para os outros contos, a gente começa a perceber que ele realmente pode ser o narrador de outros contos também. Talvez de todos os contos em primeira pessoa, né? Em momentos diferentes. Mas essa questão desse narrador em primeira pessoa é muito simbólico, né? A gente tem uma voz dali falando sobre aquele espaço e trazendo as suas questões, insatisfações, observações, conclusões, né? Então, é um texto que vai dar o espaço para quem realmente tem a voz e para quem tem esse lugar de fala também, né? Dentro dessa dinâmica do que está acontecendo, certo? A gente tem As Mãos dos Pretos. Gente, esse conto é maravilhoso. Maravilhoso. E o que a gente tem aí? É um garoto se questionando a respeito da cor das palmas das mãos, né? Porque os brancos têm as palmas das mãos brancas e os pretos também, né? E aí fica aquela coisa, né? Mas por quê? O professor explica de um ponto de vista mais científico, digamos assim, e reforça, né, essa questão de inferioridade do negro, de superioridade do branco, mas, enfim, né, de um ponto que não agrada, não é o que o garoto está buscando. Então, ele continua se questionando. E aí, a mãe dele vai dar uma explicação muito interessante, né? Que ela vai dizer que as palmas das mãos, elas são iguais para todos, porque todos são homens. E se todos pensarem bem antes de fazer as coisas, ninguém sofre. Mas não é assim que as coisas funcionam. Mas é preciso lembrar que todos são homens. E que se um sofre, o outro também pode sofrer, né? E aí ela ainda diz alguma coisa mais ou menos que as palmas das mãos, elas dos negros, né, dos pretos, são iguais a daqueles que usam a palma das mãos para louvar a Deus, que são os europeus com a sua crença católica, né? Então, é um conto muito, muito bonito, pesado também, mas que traz essa significação de que é preciso pensar sobre, né, essa questão de todos sermos iguais. Na circunstância dali daquele espaço, não são. Mas se formos pensar na questão do sofrimento, todos sofremos iguais. As intempéries da vida, né? Não dentro da dinâmica colonialista, porque aí a gente tem claramente, nitidamente, uma diferença de vivência. Nós estamos falando em termos de ser homem, né? Homem espécie e no mundo, certo? Então ela vai trazer essa consideração um pouco mais ampla, tudo bem? Bom,
Uma questão importante aí, a linguagem usada em Nós Matamos o Cão Tinhoso é o português, só que com muitas interferências, não seria interferência no sentido ruim, mas com a presença, né, de muitos termos que são dali, da região, né, que vêm das línguas daquele espaço. E isso é muito importante, por quê? Uma das formas de você se impor frente ao colonizado é você tirar dele o direito de usar a própria língua. Então, ele vai usar a língua do colonizador, que é a língua portuguesa. Usa-se a língua portuguesa, mas os pontos importantes, eles são sempre trazidos, principalmente com os termos das línguas locais. Então, essa mescla, né, é uma forma de resistência. Eu não estou usando só a língua portuguesa. Eu não sou só isso. Eu sou muito mais que isso. Então, eu preciso trazer para dentro da minha escrita e também da leitura dos meus alguma coisa que se faça reconhecer enquanto indivíduo na sua originalidade. Então, esses termos vêm com essa questão, tudo bem? Vêm com essa função aí de se mostrarem como características genuínas. E prova de resistência também. Nós não estamos sucumbindo absolutamente ao colonizador, certo? O silenciamento e a transgressão. Vocês vejam bem, né? Dentro da dinâmica colonial, o branco europeu é quem tem o poder, inclusive o poder da palavra. E isso é muito importante. O poder da palavra, ele é um poder imenso. Quem tem acesso a isso e quem sabe manejar a palavra, geralmente é quem tem a maior fonte de poder. Sendo assim, o fato de termos narradores em primeira pessoa, que são aqueles que falam, é uma transgressão frente a um silenciamento histórico promovido pela colonização. E é uma atitude rebelde, né? Uma atitude de impacto, é uma atitude de símbolo. Então, essas pessoas negras estão falando, estão contando as suas histórias, estão questionando, estão trazendo pontos de vista, né? Então, essa impossibilidade de falar, ao longo dos séculos, ela vai sendo deixada para trás nesse livro, né? A ideia é essa, de que o preto tenha definitivamente, né, o poder da palavra. Então, os contos, eles são quase todos em primeira pessoa, né, para simbolizar essa transgressão. E fica a pé nessa transgressão, é isso que a gente está fazendo mesmo. Nós estamos falando e nós vamos falar. E alguns personagens dentro dos contos, inclusive, demonstram, né, essa dificuldade com a comunicação. E é um resquício, né, desse silenciamento, dessa questão toda. Tudo bem? Gente, isso tudo para chegarmos no ponto de que cansamos, né? Nós, personagens desse livro, e por extensão, né, quem pensou todas essas narrativas, a gente quer mudança. Chega, né, desse mesmo sistema que oprime, que sufoca, que mata, que desconsidera, que tira essa originalidade, né, essa raiz. Cansamos, chega. Agora nós queremos uma vida nossa, né? E triste saber que depois da conquista da independência vem a guerra, né? Mas são questões bastante complexas, historicamente falando, geograficamente falando, então é uma questão que ela abrange muito mais do que a literatura, certo? Mas como essa guerra ela não entra dentro do nosso contexto histórico-social da obra, então a gente deixa ela para o conhecimento, mas em relação à obra a gente está falando no antes da independência. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, porque é uma obra muito boa, né? Eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor, né, a dinâmica da obra, e nós nos vemos em breve, né, numa próxima aula, e boa prova para vocês!
Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Os conteúdos estão aí, todos muito bonitinhos para vocês. Então é só fazer essa inscrição, curte esse vídeo, né? Dá uma forcinha pra gente e vamos seguindo. Boa prova para todos vocês. Até!